fala mais do que 1000 palavras. É isso aí? O que se espera? Vamos falar de trabalho, né? O que se espera de um bom padeiro? Pensa no padeiro aí. Eu busquei essas embalagens aqui porque é a padaria que eu mais gosto. Já ouviram falar da padaria real? R$1 tem que buscar padaria real. Nós não somos filhos de Deus? O que se espera de um bom padeiro? Quando você vai numa padaria, de manhã, você está com vontade de quê? Hein? Você vai tomar uma cerveja na padaria? Nossa, aquele padeiro é tão bom, ele tem uma cerveja. É isso? Você vai na padaria, agora a padaria está servindo caldo. Nossa, eu vou na padaria, aquele padeiro sabe fazer um caldo. É isso? O que é que você espera de um bom padeiro? Um bom pão. E eu vou na padaria real, porque lá não erra. Você não erra o alvo. Mas quando é longe da minha casa, né? Lá perto da minha casa tem uma outra padaria, tão bom quanto, que é a padaria Pane Center. E também não erro. Eu chego lá, eles até me conhecem, que eu vou, né, todo dia no mesmo horário. Ou é 4, ou é 5 pãezinhos escuros. Aí quando eu quero tirar uma onda delas, lá do sorvete, fala assim, ó, eu quero 5 pãezinhos afrodescendentes. O pão pode se magoar, né? Mas enfim, o que se espera? Esse senhor aqui, o que ele esperava dos seus trabalhadores? O que se espera de um discípulo de Cristo? O que se espera de um padeiro? Que lá tenha cebola? Você vai comprar cebola de manhã? Mas essa cebola aqui é clarinha, né? Eu quero uma cebola roxa. Você vai até a padaria para comprar cebola vendido pelas mãos do padeiro? Mas a padaria pode ter cebola, não pode? É proibido a padaria ter cebola? Mas quando você pensa em padaria, a padaria está vendendo até fruta, tirando a grana do feirante, não é não? E um bom italiano, uma batata. Mas quando você vai na padaria, de manhã, sua boca até saliva assim, ó. Né? O que você quer? Você quer ser atendido com isso aqui, não é não? Pão na chapa. Seu zóio até vira. Meus irmãos, eu vou na padaria. De terça e quinta eu vou na padaria 5:50 da manhã. Eu chego lá 6 horas. Que eu vou caminhando e volto caminhando. E lá nessa padaria tem café cortesia. Você sabe aquele café cortesia? Você não precisa pagar. Todo mundo, qualquer hora, você vai naquela padaria, tem café cortesia. Então, eu chego lá,
Depois de 20 minutos de caminhada, quando eu dou o primeiro gole, eu fecho os olhos, eu sinto aquilo entrar na minha alma. E aí eu compro o pãozinho fresquinho para voltar para casa. E o reino de Deus é um lugar de trabalhadores. E o que Deus espera de um bom trabalhador? Assim como eu espero de um bom padeiro, o que é que Deus espera de você, meu irmão? Eu acredito em todas as atividades dentro do templo. Eu já tentei, eu falei assim, eu acho que eu não preciso de baterista. Eu vou aprender bateria. Paguei mais de 1 ano com você, né? Paguei o Douglas mais de 1 ano estudando bateria. Eu não vou ficar na mão de um encardido baterista que vem quando quer. Vou estudar bateria. 2 anos, né? Porque é o que dá mais problema. Músico na igreja. Não são vocês, são regenerados. Mas, irmãos, já sofri na mão de músico. Eu vou tocar violão. Eu vou tocar guitarra, eu vou tocar... Né, Silvio? Mas não dá, o pastor tem que fazer uma coisa só. Mas eu acredito em todos os trabalhos dele. Eu acredito até nisso aqui que eu estou fazendo. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Você sabia disso? Eu não fui chamado para fazer discurso. Eu não fui chamado para escrever uma bela de uma palestra. Eu não fui chamado para me vestir bem, para me apresentar bem. Quantos aqui já foram cuidados pelo pastor José Hilton em alguma área da sua vida? Já fui na sua casa? Já fui? Fui cuidar, já cuidei de você? E quando eu fui cuidar de você, eu estava com aparato, estava com o púlpito, estava com o microfone. Cheguei lá com o microfone, Pedrinho. Ô Pedro, eu vim aqui cuidar de você. Trouxe aqui meu microfone, fica aí, Pedro, senta no sofá, vou ficar aqui em pé e vou fazer uma pregação para você. Foi assim que eu cuidei de você, Pedro? Hein, Silvio? Cheguei assim lá, uma Bíblia na mão, desse tamanho, grossa, a Bíblia do pastor. Hein, Lídia, foi assim que eu cheguei lá na sua casa? Eu cheguei de tênis. Cheguei com o uniforme de onde eu trabalho. Porque eu não acredito que eu fui chamado esse tipo de trabalho que Jesus estava falando aqui. É isso que a gente vê. Agora, eu posso nas minhas horas de folga, porque hoje eu estou numa hora de folga. Domingo, não é? E você também está de folga. Eu estou no meu tempo de folga, então no meu tempo de folga eu prego a palavra. Desse jeito. Mas quando eu estou na vinha, eu não estou de folga. Eu estou ao vivo e a cores como pastor. E olha só, às vezes os irmãos amados falam assim, eles me ligam já pedindo perdão. Por quê? Porque eles acreditam que o pastor só trabalha aqui. E lá na Leve Brisa, onde eu trabalho, eles não podem me ligar, porque lá vão me atrapalhar. Aí eu tenho que explicar, não, meu irmão, não é isso, pode me ligar, eu vou te visitar, não tem problema, eu estou aqui em Sorocaba pelas pessoas. Porque existe uma inversão de valores, que para servir a Deus tem que ser desses moldes. Mas o que Deus espera de mim? Não, pastor, não, Senhor, terça-feira não. Eu sou pastor, o Senhor me chamou, eu sou trabalhador do reino de Deus, os domingos. Das 10 às 11h30, olha só, que salário alto, hein? Só 1h30.
E os músicos ganham mais ainda, porque toca só 20 minutos. E os irmãos de oração ganham mais ainda, que só ora 5 minutos. Quando fala de trabalho, o que Deus espera de um trabalhador da sua vinha? Quando Deus fez isso, e Ele demonstrou que Ele é capaz de recursos ilimitados para que o seu trabalhador trabalhe. Então, correndo aqui, lá em Atos dos Apóstolos, Deus queria salvar um etíope, não era Filipe que queria. Deus queria salvar um homem, um viajante. Sabe o que Deus fez? Chegou no ouvido de Filipe, falou: Filipe, sai daí, vá para uma terra, vai para o deserto, vai para um lugar, você vai encontrar uma pessoa. Está lá em Atos 8, de 26 a 28. Filipe e o eunuco. Olha só, Deus falando audivelmente para um discípulo, vai para a estrada do sul, para o deserto, e você vai encontrar uma carruagem. E nessa carruagem vai ter uma pessoa, se aproxima e prega o evangelho. Ouça o que ele está lendo. Filipe teve que ir lá. O que eu estou dizendo? Recursos ilimitados para buscar uma pessoa. Final, no versículo 38, a Bíblia fala que aquele homem foi batizado nas águas. Ele foi alcançado pelo Evangelho, ele creu no Evangelho, ele disse assim: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a palavra de Deus fala que ambos saíram da água, e o Espírito Santo arrebatou Filipe. Por que o Espírito Santo arrebatou Filipe? Porque tinha um outro trabalho mais urgente. Transladou ele, levou ele até Samaria. Porque era Filipe e uma cidade inteira. Ele foi arrebatado. Não para palma, show. Olha, o dia do arrebatamento, o culto do arrebatamento. Não. Deus colocou recursos ilimitados para que ele pudesse ir lá na cidade. Se você aí ler aí, ó, que é Atos capítulo 8, 39. Atos capítulo 8, 39. Filipe e uma cidade inteira. Atos 8, 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Próximo. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, o que ele fazia? O que ele fazia, meus irmãos? O que é que eu e você temos que fazer? Pregar o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. A gente pode ir embora agora, se a gente puder. Bruno, você pode tocar violão, guitarra? Pode, desde que você pregue o Evangelho. Silvio, você pode tocar sua guitarra aqui e fazer seu solo. Não tem problema. Desde que você prega o Evangelho. Moacir, você pode ficar na porta, ser cooperador, nos ajudar na oferta. Claro que você pode. Mas não foi exatamente para isso que Jesus chamou. Você tem que pregar o Evangelho. Marina, você pode ser líder do louvor, fazer escala. Não tem problema.
Desde que você prega o evangelho. Paulo, você pode ser líder dos jovens, dos adolescentes. Pode. Desde que você prega o evangelho. A Kelly, ó, você está vendo o cheirinho do café? Obrigado, Kelly, está fazendo o café. A Kelly pode fazer o café. Tem problema ela fazer o café? Desde que ela pregue o... Maria Alice, eu vi lá seus posts da... Como é que é? Coaching? Não, palestras. Para falar bem, né? Comunicação. Pode. Desde que você prega o evangelho. Porque se você não pregar o evangelho, aonde você está fazendo, você é uma pessoa desocupada no reino de Deus. Mas eu estou tocando. Estou cantando. Mas se você não prega o evangelho, diante de Deus você é um desocupado. Eu sou padeiro. Eu tenho a padaria. Eu faço a contabilidade da padaria. Eu vendo cerveja na padaria. Eu vendo leite na padaria. Mas se você não vende pão, você é um desocupado. Porque você não está fazendo aquilo para o qual você existe. Para o qual você foi contratado. Amém? E o Espírito Santo liberou recursos sobrenaturais. Em Atos capítulo 10, é o capítulo inteiro, nós não vamos ler, que é a história de Cornélio, mas eu gostaria que você lesse em casa. É uma história linda, que não começa com Pedro, começa com Cornélio. Ele começa a buscar a Deus, dar esmola, servir as pessoas, ser uma boa pessoa, e Deus falou assim: só com isso não dá, só com esmolas não dá, só sendo bonzinho não dá, você precisa nascer de novo, e para que você nasça de novo, eu vou ter que rachar a cabeça de um judeu, enfiar nele goela abaixo, algumas coisas, para que ele venha aqui na sua casa, aceite entrar na sua casa, sem preconceito, e pregue o evangelho. Será que Deus vai ter que rachar nossa cabeça? Abrir ela no meio? Para você parar de ter preconceito com gay, preconceito com prostituta, preconceito com drag queen, preconceito com as pessoas cheias de tatuagem, para que você possa, sem preconceito, pregar o evangelho. Pregar o evangelho, porque quem está trabalhando em alguma função de uma comunidade, mas não está pregando o evangelho, aos olhos de Deus, é uma pessoa ociosa, perdendo seu tempo, trabalhando com porco. Não é trabalhando como um porco, trabalhando com porco. O porco vai te amar. Enquanto ele puder ir na lavagem, enquanto ele puder ir no chiqueiro, tudo bem. Mas enquanto você não levar ele à morte, a sua natureza, para que ele nasça com uma outra natureza. A gente faz isso nos casais. A gente pega aquele marido mal educado, grosseiro, fala palavrão, dá uns beliscão na esposa, põe na cadeira: ó, irmão, você não pode fazer isso, é pecado. Sua esposa é o vaso mais frágil. Então, não, agora eu estou sentindo aqui que eu preciso ser um marido melhor. Mas ele ainda tem a natureza mais perversa. Se o líder de casais não trabalhar na base, no coração novo, esse homem vai voltar a agredir a esposa, a agredir os filhos, a machucá-la emocionalmente,
mesmo participando de acampamento, encontros de casais. Por quê? Porque não foi pregado o Evangelho. Foi dada uma apostila de um bom marido, apostila de um bom pai. Mas tem que pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? E quais foram os poderes sobrenaturais na salvação de Cornélio? Ele teve uma visão. Ele mandou fazer uma viagem em busca de Pedro. Pedro teve uma visão. Pedro teve que fazer uma viagem de volta, até chegar na casa dele e pregar o Evangelho. O resultado: todos daquela casa foram salvos, batizados. Hoje, quais recursos posso usar? Pense em você, que trabalha 12 por 36, 12 por 24, você trabalha das 7 às 5 da tarde. Quais são os recursos que você pode usar para o reino de Deus? Para a mesma coisa que os primeiros cristãos. Primeiro, eu posso usar o meu tempo de forma intencional. O que é usar o tempo de forma intencional? Você está com um olho no gato e outro no peixe. Você faz as coisas de forma intencional. Você vai lá eu falei da diarista que vai na casa da mulher, faz um trabalho excepcional, limpa, tudo. Até o momento que ela vai te elogiar, que ela vai te pagar. Aí ela fala: nossa, você trabalha tão bem. Você é tão diferente das outras que passaram por aqui. Mas você está lá intencionalmente, é a hora que você fala: sabe o que acontece? É que a minha vida foi transformada por Jesus Cristo. Eu me tornei uma nova pessoa. De forma intencional. E se você é a patroa dessa funcionária, a hora que ela chega para trabalhar, a primeira coisa que você dá para ela não é a vassoura. Mas você serve um café com leite para ela, dá um copo d'água, oferece o melhor ambiente para ela se trocar. Você inclui ela, faz o trabalho da inclusão na sua essência de vida. E ela vai falar: nossa, já trabalhei em tantas casas, ninguém me trata desse jeito. O que a senhora tem de diferente? Olha, porque a minha vida foi transformada por Jesus. Então eu tenho que te tratar, porque eu e você, nós não temos diferença, somos iguais. Como é que eu posso usar o meu tempo? De forma intencional. Me colocando à disposição do trabalho, para alcançar pessoas. Me colocando à disposição. O Paulinho está com os adolescentes. O que eu posso ajudar o Paulinho, os adolescentes? O Kids, o que o Dalso está precisando de ajuda? Me colocando à disposição, me prontificando, sendo voluntário, para trabalhar novos convertidos, abrindo minha casa numa célula. Sua casa, seu sofá, sua cadeira. Não espere ter recursos financeiros, é com o que você tem. Nós começamos com, a minha mesa acho que tinha 80 por 80 quando nós casamos, ou um 20 por 80. Compramos no Mapping. Fogãozinho, 4 bocas. E ali nós agregamos jovens, casais de namorados, de noivos, e nós discipulávamos eles. Aquele quarto de cozinha. E ficávamos apinhados ali, se colocando à disposição. Hoje Deus me deu uma casa maior, mas hoje nem sirvo mais a Deus como antes. Estou envergonhado, porque quando eu estava lá no quarto de cozinha, era mais gente. O que é que Deus tem dado para você? De conforto, de facilidade. E você acha que você não foi chamado,
que você não tem o dom, que você não tem o talento. Não, é que você realmente não quer arregaçar as mangas, porque você acha que você não pode. Me colocando à disposição, indo na casa onde há célula. Onde tem uma célula, vou lá. Vou lá, vou participar, vou levar uma água, vou levar uma Bíblia, vou levar um cântico, vou lá. Vou me levar lá. Eu vou ordenando minha vida, pois sou um trabalhador do reino de Deus. O que é ordenar a minha vida? Meus irmãos, sempre falo isso, né? Existe um órgão aqui em Sorocaba, chama Fórum. Já foram no Fórum? Quantas vezes você foi no Fórum e encontrou o juiz de bermuda? Teve essa vez? Por quê? Porque ele tem que se portar de acordo com a função dele. Qual é a função dele? Ali no fórum, ele é o líder do procurador, dos advogados. Ele é o juiz. Ele que julga. E ordenando a minha vida, você tem que olhar para você e falar assim: quem sou eu nesta sociedade? Eu sou um bacana, eu sou um adolescente, eu não devo nada para ninguém, eu não devo satisfação, eu posso andar como eu quero, eu posso falar o que eu quero. É assim que vivem as pessoas que são regeneradas em Cristo? Como que eu posso ser um trabalhador? Eu tenho que ordenar a minha vida. Por isso que Efésios capítulo 4, Efésios inteiro, é uma síntese da Bíblia. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Você vai ordenando, você vai ajustando o seu modo de vida a partir da identidade que você ganhou. Exemplo, Jesus, lá em Lucas 8, de 26 a 39, só anote aí, Jesus fez uma viagem perigosíssima para encontrar uma pessoa. Uma pessoa. E aquele homem, o endemoniado gadareno, foi liberto por Jesus. E ele se transformou num missionário. Em 10 cidades, Decápolis. Jesus falou assim: volta para a sua casa, volta para os seus e conta quantas coisas Deus fez por você. Mas Jesus fez uma viagem perigosíssima para encontrar um. Atos capítulo 11, de 25 a 26, é um homem chamado Barnabé, pastor de uma igreja. A história diz que Antioquia, onde ele estava, tinha aproximadamente 600 pessoas. Era uma das maiores comunidades fora de Jerusalém. E Barnabé era o líder, era o pastor. E ele era meio parente de Saulo. E ele ficou sabendo que Saulo estava em Tarso, lá em Damasco, em Tarso. Barnabé, com 600 pessoas, chamou auxiliares, falou: olha, fica aqui no meu lugar, estou abrindo mão da minha posição aqui, de líder da igreja, eu vou fazer uma viagem de um mês,
porque não tinha carro, né? Não tinha, um mês. Vou ficar uns 2, 3 meses fora. Eu vou arriscar perder todas essas 600 pessoas aqui, mas eu vou buscar Saulo. Eu vou buscar uma pessoa. E se ele não tinha feito isso? Onde estaria Paulo? Onde estaria Paulo? Paulo escreveu quase 80% do Novo Testamento. Cartas e viagens e testemunhos. Mas porque um homem chamado Barnabé era um trabalhador do reino de Deus. Abriu mão de uma liderança, abriu mão de pessoas, de ministérios, para fazer uma viagem, para buscar um. Paulo, preso, lá em Filemão, no versículo 8 ao 11, ele evangeliza um ladrão, chamado Onésimo. Onésimo tinha roubado Filemão. Onésimo tinha assaltado a casa de Filemão e foi preso. E lá no cárcere, quem é que estava lá no cárcere? Paulo. Com as correntes. Não posso fazer nada. Deus quer que eu ganhe o mundo. Deus quer que eu ganhe as pessoas. Deus quer que eu escreva cartas. Como que eu vou fazer isso? Eu estou preso. Só que Paulo vivia de acordo como eu falei para você, uma vida intencional. Ele sabia que ele estava naquela cadeia de forma intencional. Então ele se aproximou dele um ladrão, 171, chamado Onésimo, que na tradução do nome se chama inútil. Por que você está aqui? Eu roubei a casa do meu senhor, do meu patrão. Só que o patrão dele era amigo de Paulo, Filemão. E ele evangeliza Onésimo. Fala de Jesus para Onésimo. Onésimo se batiza. Onésimo crê. E ele escreve a carta de Filemão. Por isso que ele escreve a carta de Filemão. Ele fala, olha, meu amigo, estou te mandando Onésimo. Estou te devolvendo Onésimo. Agora ele não é mais inútil, agora ele é útil. Ele é meu companheiro de ministério. Perdoa ele. Coloca a dívida dele na minha conta. Você entende o que é ser um trabalhador do reino de Deus? Você está cozinhando lá as panelas, você está lá de forma intencional. Não posso aliviar a sua vida, porque você está lá para ganhar almas. Não posso aliviar você como cabeleireira. Você está lá para ganhar almas. O que se espera de um discípulo de Cristo nesses dias? Você foi chamado para ser um padeiro. Você está oferecendo isso ao invés de pão? É isso. Você está ganhando dinheiro. Você está construindo casa boa, você está tendo piscina, você está tendo churrasco. Mas Deus espera isso da sua vida. Almas, pessoas, entregues a Jesus. Não importa se você está na fábrica, no banco, no escritório, no carro, no chaveiro, na escola, Ele te espera a mesma coisa, que você ganhe almas para o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Acho que essa oração agora, vamos ficar de pé. Oração de arrependimento. Arrependimento. Estamos desperdiçando o nosso tempo.
Eu acredito que eu posso fazer mais. Eu acredito que eu posso fazer mais. Você acredita que você pode fazer mais? Mas tem espaço aqui para todo mundo? Dá uma olhada atrás de você, se tem espaço. É isso. Falaram assim para mim: pastor, chama um cantor para encher a igreja. Eu já passei por essa fase. Você gasta a maior grana para trazer o cantor. Vem um monte de gente que suja o banheiro da comunidade. Deixa tudo sujo aqui. E não volta mais. Que vieram para ver o cantor. Né, Silvio? Agora, se você sair daqui acreditando no que eu preguei para você, você vai levar o evangelho para as pessoas. E se elas quiserem vir aqui, vai encher esse lugar. Amém? Não precisa ir procurar novos crentes tristes, crentes abandonados por aí. Não, é seu colega de trabalho, seu aluno, sua professora, gente que você conhece e sabe que você não vai levar em nenhuma enroscada. Você vai evangelizar. Amém? Então eu vou orar assim: Senhor, me perdoa. Eu acredito que eu posso fazer mais pelo reino de Deus. Pastor, mas eu já estou mandando mãozinha de oração para todo mundo. Continua. Mas vai fazer pelo menos umas 5 orações presenciais. Sem a mãozinha. Pega na mão dessa pessoa que você vai lá visitar. E aí você ora ao vivo e a cores. Pastor, mas eu estou replicando o seu versículo que você manda. Pode continuar. Mas seja o versículo vivo na vida de alguém. Porque se Deus arrebatou Filipe, o que é que Ele vai fazer por você quando você for pregar o evangelho? As portas vão se abrir. Os demônios vão fugir. As trevas vão ruir. Porque você estará fazendo o trabalho para o qual você foi contratado. Pregar o evangelho. Fecha os teus olhos. Pai, eu me arrependo. Pai, eu me arrependo. Porque eu tenho feito pouco. Eu quero fazer mais, Senhor. Não que eu queria, eu quero. Quero visitar mais. Eu quero ler mais para as pessoas. Eu quero ouvi-las mais. Eu quero me importar mais. Perdoa-me, Senhor. E eu te digo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Diga, meu irmão, eis-me aqui, Senhor. Eis as minhas mãos. Eis os meus pés. Eis os meus recursos. Leva-me a mim, Senhor, para buscar e salvar o perdido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
grato me derramar, dizer que és formoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, sábado que vem é o evento da Raquel Novaes. Então você que quer vir, faça, que já, se não fez,